Você foi hackeado. Essas 3 palavras podem ser um soco no estômago. Quando você as lê, qualquer sensação de segurança e proteção desaparece. Sejam suas mensagens pessoais, suas senhas de redes sociais, seus dados bancários, seus arquivos corporativos ou qualquer outra coisa. As consequências de ter mensagens que antes eram privadas se tornando públicas é uma sensação horrível, com consequências potencialmente terríveis. Portanto, não é de se admirar que a criptografia verdadeiramente inviolável seja uma tecnologia tão procurada. E a China pode estar liderando o caminho para isso. Como? Tudo graças a um pequeno satélite chinês, um experimento recorde e uma nova tecnologia tentadora, uma que se baseia na palavra mágica quântico. E de acordo com cientistas, o método usado pela China, distribuição quântica de chaves, promete ser inviolável, devido aos princípios fundamentais da própria física quântica. Mas o que realmente está acontecendo por trás de toda essa propaganda? Será que estamos realmente no alvorecer de um segredo impenetrável para sempre? Ou será que a enigmática palavra quântico representará o fim dos segredos? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto dissipamos a escuridão e o mistério em torno da nova era dos satélites quânticos e da comunicação e revelamos exatamente como a criptografia quântica pode mudar o nosso mundo para sempre. Você ainda não experimentou a incrível sensação de observar de pertinho a Lua? Ou outro planeta do nosso sistema solar? Ou mesmo um cometa? Observar e registrar o céu noturno pode ser uma atividade bem estimulante, com o potencial de expandir seu conhecimento das leis da física, dos objetos celestes e suas características, das estações e mudanças, enfim, pessoalmente recomendo. E para vocês que sempre me perguntam onde adquirir o equipamento, orgulhosamente apresentamos nosso querido parceiro Photon Astro, a maior loja de equipamentos astronômicos do Brasil. Uma loja especializada em equipamentos de astronomia e astrofotografia, com um grande e diverso catálogo de produtos criada especialmente para você, amante do céu noturno. Lá você encontra telescópios, câmeras dedicadas de astrofotografia, montagens para acompanhamento do céu, filtros, acessórios e muito mais. Além de contar com vários produtos com estoque no Brasil à pronta entrega, você também pode encomendar os produtos importados e não paga nada além do valor fixado no site. Acesse o link na descrição desse vídeo e ao decidir fechar a compra, utilize o cupom ASTRUM para garantir um desconto. Truques para manter nossas mensagens em segredo existem há milhares de anos, quase desde que os humanos têm segredos escritos. Por exemplo, Júlio César usava uma cifra em suas mensagens para fazê-las parecer um absurdo ininteligível para o inimigo, mas elas podiam ser facilmente decodificadas por seus generais ou amigos que conheciam o truque. A ideia que César usou era simples. Para cada letra do alfabeto, ele simplesmente a substituía por outra um determinado número de casas acima ou abaixo no alfabeto. Por exemplo, se ele movesse tudo 3 casas para a direita, então A se tornaria D, B se tornaria E, e assim por diante. X daria a volta no alfabeto para se tornar A. Dessa forma, César conseguia manter informações vitais em segredo, decifrando frases como esta. Mas contanto que você soubesse o número de lugares para onde ele moveu as letras, neste caso 3 para a direita, então você poderia facilmente mover tudo de volta para revelar a mensagem verdadeira e importante. Neste caso, aquela única informação, 3 para a direita, é a chave que permite desbloquear a cifra. E a criptografia tem usado esse mesmo conceito essencial desde então, embora com um pouco mais de complexidade. Infelizmente, essa cifra tem uma fraqueza óbvia. Não há muitas letras no alfabeto, apenas 26. Então, se você se deparasse com uma mensagem criptografada com a cifra de César, poderia tentar mover tudo de uma vez, depois 2 vezes e assim por diante, até que as palavras começassem a fazer sentido.
No máximo, você só precisaria tentar mover as letras 25 vezes e conseguiria decifrar o código de César. Levaria apenas alguns minutos para saber que estava no caminho certo. Este método de hacking de criptografia é conhecido como ataque de força bruta, tentando adivinhar a chave repetidamente até que a criptografia fique decodificada aos seus pés. É uma estratégia válida, desde que não haja muitas opções sobre qual poderia ser a chave. É claro que ao longo dos anos, especialistas em criptografia desenvolveram maneiras cada vez mais complexas de embaralhar as letras, para dificultar cada vez mais a quebra por força bruta. Por exemplo, por que manter todas as letras do alfabeto em ordem? Cifradores de palavra-chave não se preocupam com isso. Este segundo tipo de cifra funciona simplesmente escolhendo uma palavra-chave e em seguida colocando o restante do alfabeto em sua ordem normal após essa palavra-chave. Usar a confusão resultante como ponto de partida da sua cifra significa que um decifrador de código nunca conseguirá quebrar seu código simplesmente movendo tudo adiante. Agora, eles precisam saber a palavra-chave. Será mesmo? Tecnicamente, com paciência suficiente, esse tipo de criptografia ainda é quebrável, mesmo sem a chave. É claro que existem aproximadamente 403 sextilhões de maneiras de reorganizar o alfabeto, o que naturalmente levaria muito tempo para tentar cada opção individualmente. Se você tentasse um arranjo por segundo, levaria mais tempo do que toda a história do universo. Mas ainda é tecnicamente quebrável por força bruta, se você tivesse uma maneira de acelerar esse processo de adivinhação. Os humanos levariam muito tempo para fazer algo assim. Mas uma vez que o computador foi inventado no início do século XIX, criptografias que não fossem robustas o suficiente poderiam ser desviadas para computadores que fizessem suposições muito mais rápido. Se um palpite humano é como um martelo batendo na porta, computadores são britadeiras. CPUs modernas podem realizar de bilhões a trilhões de cálculos por segundo. Embora um computador ainda leve muito tempo para decifrar uma cifra de palavra-chave, trilhões são muito menos que sextilhões, afinal. Esse tempo pode ser reduzido consistentemente com o aumento do poder computacional. Ao receio de que agências governamentais como a CIA tenham supercomputadores secretos com CPU infinita, usando força bruta para criptografar mensagens. Para combater isso, a criptografia moderna não depende mais especificamente de cifras. Em vez disso, muitos tipos de criptografia, como os amplamente utilizados sistemas de criptografia RSA, dependem de problemas matemáticos complexos para os quais não existe um algoritmo conhecido que um computador possa usar para resolvê-los. O RSA funciona multiplicando dois números primos massivos. O número resultante, chamado módulo, faz parte da chave pública que é compartilhada com outros. Para decifrar a criptografia, um hacker precisa saber quais dois números primos foram usados para criar o módulo. E como não há uma maneira fácil de fatorá-lo de volta aos seus números primos, até mesmo um supercomputador terá dificuldades. No fim das contas, o princípio por trás da criptografia aumentou em complexidade, mas em geral funciona sob a mesma ideia básica. As mensagens são embaralhadas ao serem misturadas de acordo com algum tipo de regra, e se você possuir uma determinada chave, a mensagem pode ser decodificada. Tecnicamente, essas mensagens podem ser decodificadas por métodos de força bruta, mesmo sem a chave, mas as chaves se tornaram tão complexas que, mesmo com supercomputadores poderosos, os métodos de força bruta supostamente levariam milhares de anos para serem eficazes. Então, nossas mensagens estão seguras, certo? Não, porque existe um ponto de vulnerabilidade. Se você quiser decodificar uma mensagem criptografada, o remetente da mensagem ainda precisa lhe fornecer a chave. Se essa chave puder ser interceptada, a criptografia poderá ser desfeita sem a necessidade de métodos de força bruta. E então nos voltamos para a criptografia quântica e o que a China acabou de alcançar com o satélite MOSE.
Por 4 décadas, cientistas teorizaram sobre um método de envio de mensagens de criptografia que é completa e irrefutavelmente inquebrável. De forma muito inteligente, eles não se baseiam em serem simplesmente complicados demais para os hackers se darem ao trabalho, mas sim em utilizar os princípios fundamentais do universo, os princípios da superposição quântica e da incerteza. Sabemos que as partículas, embora pareçam sólidas e imutáveis aqui no mundo normal, se comportam de forma muito estranha em um nível suficientemente pequeno. Especificamente, elas se comportam como partículas e ondas ao mesmo tempo. É possível medir a posição de uma partícula, mas é difícil determinar seu momento. Por outro lado, o momento de uma onda é fácil de medir, mas é preciso definir a medição para seu comprimento de onda, em vez de sua posição exata. O resultado disso é que, de fato, não podemos conhecer a velocidade e a posição de uma partícula no nível quântico ao mesmo tempo, pelo menos não sem uma boa dose de incerteza. Isso é conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg, e é um fato comprovado da física quântica. Estranhamente, também sabemos que, uma vez observadas, as partículas se estabelecem em um dos 2 estados. Foi comprovado por meio de experimentos como o experimento da dupla fenda, que uma única partícula pode percorrer vários caminhos ao mesmo tempo e só se fixa em um ou outro caminho após interação. Até então, ela percorre ambos os caminhos no que é conhecido como superposição, esquerda e direita. Como o famoso gato de Schrödinger, nem vivo nem morto, até que a caixa seja aberta e ele seja visto. Esses princípios da física quântica fazem com que, uma vez observada, uma partícula se comporte de forma diferente de quando não é observada. E no início da década de 1980, os cientistas perceberam que era possível incorporar isso a uma maneira muito segura de enviar chaves de criptografia. Se você convertesse sua chave de criptografia em algo físico, um fluxo de fótons, por exemplo, e criasse um método inteligente o suficiente, seria possível, por meio de estatísticas, verificar se seus fótons foram observados ou não entre o remetente e o destinatário da chave. Em outras palavras, seria possível verificar se algum hacker furtivo interceptou sua chave de criptografia em trânsito, anotou-a e em seguida a enviou de volta ao seu destinatário original, na esperança de permanecer indetectável. De acordo com os princípios da superposição quântica, no momento em que tal observação ocorresse, a chave se alteraria sutilmente, e essa alteração poderia ser detectável com o conhecimento adequado. E conhecimento é poder. Se você sabe se sua chave de criptografia foi observada ou não, você pode adiar o envio da mensagem privada até confirmar que possui uma chave não observada. A mensagem em si pode então ser transmitida com segurança pelos canais regulares. Isso é brilhante. É claro que fazer partículas viajarem longas distâncias em um estado de superposição não é muito fácil. Se elas colidirem com um átomo ao longo do caminho, poderia causar um colapso da superposição. Mas os cientistas perceberam que esse problema poderia ser minimizado se a maior parte da jornada fosse feita em vácuo perfeito. Ou, em outras palavras, se as partículas pudessem ser transmitidas pelo espaço. E foi a China quem primeiro tornou essa teoria realidade. Há apenas um mês, no momento em que esse texto foi escrito, em 19 de março de 2025, cientistas chineses anunciaram que haviam quebrado um recorde ao usar um satélite para distribuir uma chave quântica entre Pequim e uma universidade sul-africana perto da cidade do Cabo. Para isso, eles usaram um microsatélite chamado MOSE, que enviou pares de partículas entrelaçadas por uma distância massiva de 12.900 quilômetros. Cada par emaranhado individual corria o risco de entrar em colapso no caminho, mas com pares suficientes, os receptores em cada extremidade poderiam comparar partes de seu código e verificar estatisticamente se suas partículas, e portanto a chave que carregavam, foram observadas ou não. O MOSE pesa apenas 23 quilos, uma ordem de magnitude menor do que as tentativas anteriores de um satélite quântico.
E a conclusão bem-sucedida de sua missão abre caminho para uma rede distribuída inteira de satélites quânticos interconectados, transferindo chaves quânticas pelo globo, para que as pessoas possam enviar mensagens com segurança. Imagine um mundo onde cada transação financeira, cada e-mail e toda a internet fossem completamente invioláveis, onde a verdadeira privacidade é um fato garantido da vida, graças à criptografia inquebrável. Para aqueles que valorizam essa privacidade, seria uma utopia. Ou não? Seria tudo bom demais para ser verdade? Há uma faceta disso que me faz refletir, que ninguém parece estar abordando. A distribuição de chaves quânticas funciona por meio de satélites, que distribuem chaves e que são completamente invioláveis. Tudo muito bem. Mas observe o que estou dizendo aqui. Eles distribuem as chaves, não as mensagens em si. Em nossa pesquisa sobre o assunto, temos visto repetidamente a afirmação de que as mensagens criptografadas podem ser enviadas com segurança pelos canais normais, porque você consegue confirmar por meio da distribuição de chaves quânticas que ninguém interceptou sua chave. A razão pela qual fazem isso é porque a tecnologia quântica ainda não é muito boa no envio de grandes quantidades de dados. Uma chave é suficiente, mas um arquivo maior é melhor enviado por meios convencionais. Isso é muito inteligente e parece logicamente muito sólido. Mas como isso é mais seguro contra métodos de força bruta do que a criptografia atual? Os métodos de força bruta funcionam adivinhando chaves uma após a outra. Eles não funcionam interceptando chaves. Certamente existem métodos de hacking que funcionam tentando interceptar a chave, pois isso é muito mais fácil do que o vasto poder computacional exigido pela força bruta. Mas se você tiver acesso a um computador potente o suficiente, não encontrei uma explicação para o motivo de você se importar se a chave é quântica ou não. De qualquer forma, é a criptografia em si que é a defesa, não o quão bem você escondeu a chave. Também imagino um mundo onde os hackers não se importam se são notados ou não. Embora isso signifique que a mensagem secreta nunca foi enviada porque uma chave segura nunca foi encontrada, se os hackers simplesmente mantivessem os olhos em um satélite, isso efetivamente negaria o uso desse satélite ao seu proprietário. Ataques de negação de serviço são um método nefasto que hackers usam para intimidar as pessoas e fazê-las dar o que querem. Imagine se o seu satélite quântico extremamente caro pudesse se tornar um pedaço de metal inútil, porque muitas mensagens estão sendo interceptadas. Certamente você pode apontar que a maioria das pessoas não tem acesso a supercomputadores poderosos. Então, para o hacker comum, métodos de força bruta simplesmente não são uma opção. Mas uma nova tecnologia está chegando que pode mudar tudo isso. E ela também está usando aquela palavra mágica, quântico. Especialistas acreditam que o primeiro computador quântico disponível ao público está a apenas uma década ou mais de distância. Os computadores quânticos provavelmente não substituirão todos os computadores clássicos. Eles são um pouco específicos, e algumas tarefas gerais do dia a dia, como navegar na web, são, na verdade, tão rápidas em um computador clássico do que em um quântico. Mas graças à capacidade de um computador quântico de computar usando qubits, que podem estar em uma variedade de superposições ao mesmo tempo, em vez de apenas bits que podem ser 1 ou 0, há certas tarefas específicas em que os computadores quânticos são muito mais rápidos. Assustadoramente rápidos. Incrivelmente rápidos. E uma das tarefas em que se acredita que eles serão muito melhores é a criptografia por força bruta. E esta não é uma tecnologia hipotética. Os computadores quânticos já estão aqui, nas mãos de poderosas corporações e governos. Em 2015, o Google afirmou que seu computador D-Wave tinha se mostrado 100 milhões de vezes mais rápido na execução de certas tarefas do que um computador desktop comum. Para referência, supostamente ele fez em 1 segundo o que um computador comum levaria 10 mil anos para fazer. Pense nas implicações disso.
A criptografia moderna só é segura contra métodos de força bruta porque a criptografia é tão complexa hoje em dia que um supercomputador levaria milhares de anos para descobrir todas as possibilidades de chaves. Mas o que acontece quando supercomputadores quânticos caem nas mãos de todos os hackers? Quando esses métodos de criptografia, elogiados por serem seguros porque levariam milhares de anos para serem quebrados, são quebráveis em instantes. De repente, nenhuma criptografia comum é mais segura. Não sou só eu que estou sendo alarmista. O governo norte-americano também teme isso. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, ou NIST, uma agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América, está tão preocupado com a chegada dessa tecnologia que está orientando as empresas a começarem a se preparar para ela agora, alterando a natureza fundamental de suas criptografias. Afinal, não há nada que impeça os hackers de coletar mensagens criptografadas e dados financeiros agora, e então guardá-los até chegar o dia em que poderão comprar seu novo computador quântico nas lojas. Senhas, transações financeiras e certas mensagens confidenciais ainda serão relevantes daqui a uma década. E assim que todas essas mensagens forem decifradas com facilidade, uma onda de crimes e segredos expostos vai se espalhar pelo mundo. Mas há esperança. O NIST vem compilando uma defesa contra a ameaça representada pela computação quântica. E essa defesa não reside em chaves quânticas inquebráveis, mas em algo muito mais mundano: algoritmos. Sim, semelhante em ideia aos algoritmos que já protegem a criptografia. No entanto, em vez de proteger mensagens embaralhando-as com problemas matemáticos complexos que levarão muito tempo para serem resolvidos, o NIST está preparando 5 algoritmos que não se importam com o poder computacional que você tem. Por exemplo, o padrão FIPS 204 utiliza redes matemáticas, pontos no espaço, com um número arbitrário de dimensões para trabalhar. A chave requer que você encontre um padrão específico dentro da rede, como localizar um caminho específico em um labirinto 5D. Como não existe um algoritmo matemático conhecido que possa encontrar esse caminho com eficiência, não há algoritmo que você possa aplicar a um computador quântico. Eles têm dificuldades com as dimensões extras e não conseguem resolver o problema mais rápido do que um computador clássico. Simplificando, não importa quão fortes sejam seus músculos se você não souber onde martelar. O FIPS 204 é um exemplo de algoritmo resistente, ou pós-quântico. Algumas empresas já estão começando a implementar essas formas de criptografia pós-quântica. Embora ainda não esteja totalmente implementada, já estão se preparando para o que está por vir. E estamos de volta ao ponto de partida. Uma nova tecnologia surgiu e tanto hackers quanto especialistas em criptografia recebem os mesmos novos brinquedos. Cada um fez grandes avanços em sua área, mas assim como o surgimento dos computadores, a situação se estabiliza. Os computadores ameaçavam a privacidade, mas por fim a restauravam. A tecnologia quântica melhora a privacidade e encontra novas maneiras de ameaçá-la. O ciclo da história se repete, com desenvolvedores criando novos algoritmos e hackers tentando encontrar pontos fracos, e cada sucesso de um lado leva o outro a se esforçar ainda mais. Então, os satélites quânticos inauguraram uma era em que a privacidade é garantida? Duvido muito. Mesmo que a chave seja completamente segura, hackers sempre encontram uma maneira de entrar. Mas, igualmente, a computação quântica derrubou todas as defesas e acabou com o sigilo para sempre? Também me considero cético. A força bruta pode em breve ser mais eficaz como ferramenta de hacking, mas empresas e governos já estão se voltando para novas defesas que podem resistir à tempestade que se aproxima. Mas quem pode dizer com certeza? Neste momento, o futuro está em uma espécie de superposição própria, tanto segura quanto insegura, privada e pública. E assim como todas as coisas quânticas, essa superposição só entrará em colapso quando for observada pela primeira vez.
Muito obrigado a todos que se inscrevem no canal, todos que comentam, que assistem e que curtem o conteúdo. É sempre uma alegria contar com o apoio de vocês. E se deseja ajudar ainda mais o canal, conheça o nosso querido patrocinador Photon Astro. Além de dispor de atendimento especializado, os melhores equipamentos de astronomia e a garantia de quem conhece o assunto, você pode adquirir seu primeiro equipamento ou, quem sabe, aprimorar seus recursos na astrofotografia. Clique no primeiro link na descrição desse vídeo e faça parte dessa comunidade. Quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem nenhuma interrupção ou propaganda? Então conheça o clube de canais aqui no YouTube e também nossa campanha no Apoia-se. Além de ajudar financeiramente o Astro Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado a todos os vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.